Olá pessoal, tudo bom? O Reginaldo pergunta para nós aqui, ó, a maioria dos vídeos são para o período de acumulação e quase nenhum para após a aposentadoria. Não, nós temos alguns vídeos aí sobre o período pós-aposentadoria. Como proceder nessa situação? Qual título investir para receber renda? Qual cálculo pode ser feito? Então, assim, a gente vai ter que ser muito mais atento ao prazo, especialmente se nós estivermos começando os investimentos. Por exemplo, estou com 66 anos, já me aposentei há um ano, só escolhi esse número para deixar bem claro que já está aposentado, né? Com a nova regra e tudo. Então, eu estou aposentado há um ano e descobri agora o Tesouro Direto. O que dá para fazer? Olha, pessoal, nessa fase da vida, eu acho que a gente tem que prezar pela segurança do investimento. A gente não vai querer um prazo muito longo para o título ficar pulando na nossa carteira e nos deixando aí preocupados, tá? Porque a gente está numa fase da vida em que a gente não quer mais preocupação, com toda a razão, certo? Então, a gente pode pensar no momento atual. Eu vejo o Tesouro Selic como uma grande pedida, não é recomendação, tá? Mas é o óbvio, certo? Por quê? Porque ele está pagando bem e ele vai ter aí um período pagando bem, tá? Vai demorar um pouquinho para a Selic começar a cair. Pode pensar em Tesouro IPCA, claro. Qual deles ou quais? Dois, basicamente, os mais curtos. O Tesouro IPCA 26. Por quê? Porque 26 está logo ali, pessoal. Menos de 4 anos e está super tranquilo, mesmo para quem já está aposentado e quer acumular um pouco de dinheiro para um objetivo financeiro qualquer. Fazer uma viagem para, sei lá, enfim, né? O aposentado aí pode definir aí os seus planos. E também eu acho muito interessante o Tesouro IPCA, que paga juros mais curto. Por quê? Porque a gente vai ter ali uma renda extra, que pode ser um belo complemento, e você vai ter o principal corrigido pela inflação. Então, não tem erro, certo? E você pode também reinvestir a renda. E você, lá no final, pode reinvestir o principal também. Eu só não acharia interessante, para quem já está aposentado, o tesouro pré-fixado com juros semestrais. Porque se gastar aquela renda que é maior do que o tesouro IPCA, você não tem nada corrigido. Então é muito complicado, porque nós tivemos aí, dependendo do período, do mês que a gente, ou do ano que a gente fizer o levantamento, nós tivemos janelas de 10 anos de inflação no Brasil na casa de 80%. Isso em pleno plano real. Então, realmente não dá para comprar esse título e gastar toda a renda. Na fase de acumulação, tudo bem, né? Porque você vai reinvestindo sempre e você tem até chance de conseguir ganhar mais até em algumas janelas do que algum tesouro IPCA. Mas é risco, tá? Tesouro pré-fixado com juros é risco, tem que entender isso. Então, acho que é um título que fica fora. Já o prefixado curtinho, esse de 3 anos, que agora é o prefixado 2025, também é um título que eu não vejo o menor problema em quem está aposentado comprar, desde que fique até o vencimento. Por quê? Porque você está tendo aí uma rentabilidade próxima dos 12% nas taxas atuais, um pouco mais, um pouco menos, depende do momento, as taxas estão oscilando bastante ainda, mas qual é o detalhe? É que esse título vai vencer em 2 anos e 4 meses, menos do que isso. Então, pessoal, é muito fácil carregar esse título. E aí você, qual é a continha que você pode fazer? Então vamos dizer aqui, ó, isso aqui são as taxas do dia 20, que é quando eu pude gravar o vídeo, tá? Então, por exemplo, você tem o pré 25 a 11,95, você paga 773 e você vai ter de volta quanto? 1.000 menos a taxa B3 e o imposto de renda. Então, essa é a continha que você faz. Vamos dizer aqui, ó, como é que a gente faz a rentabilidade aqui, ó, 1.000 menos 773, a gente vai ter 85% disso, que é o que nos sobra, porque a gente paga 15% de imposto de renda, mas isso aqui é o nosso lucro líquido. Tá? Só está faltando a taxa B3, que uh, por falta de preciosismo eu não vou calcular. Então 966, você vai ter 966 líquido.
Então, quase R$ 200 aí, em 2 anos e 4 meses, por um título que custa 770, ele não custa 1.000, ele custa 770. Você vai estar ganhando quase 200 em 2 anos e 4 meses. Então tá bom, pessoal. Na minha visão, tá bom. Tá tranquilo, tá seguro contra a inflação? Claro que tá. Mesmo que a gente tenha 10% e 10%. Por quê? Porque ele está pagando 12, quase 12, certo? Então, mesmo nos piores cenários de inflação, tá tranquilo. Que continha dá para fazer no IPCA 26? Ora, no IPCA 26, então, 4 anos de inflação, quanto que você acha que a inflação vai ser anualmente? Vai ser o quê? Mais ou menos 5, 6%? Aí você pega 6%, vamos dizer, e eleva na quarta potência, 4 anos. Então, x elevado a y elevado a 4. Então, 1,26. Isso aqui é o que nós vamos ter que reajustar no VNA. Por quê? Porque um Tesouro IPCA 26 hoje a 3.190 vai valer quanto lá no futuro? Ele vai valer toda a inflação. Ele vai valer o VNA inteiro. Hoje o VNA está aproximadamente 3.950 com algumas oscilações. Então 1,26 vezes 3.950 vai dar aí 4.986. Para quem não viu, teve um vídeo aí que um dos nossos membros fez a continha e mostrou que o IPCA 26 poderá chegar a R$ 5.000 no vencimento. Tem uma grande probabilidade disso acontecer. Vocês viram aqui que mesmo nessa continha simples, a gente está muito perto desse valor, mesmo com a deflação de hoje. Por quê? Porque vai ter uma inflação anual aí. Ah, mas a inflação não vai ser 6, vai ser 5. Então vamos lá. 1,05 elevado a 4, x elevado a y, cadê aqui? Isso, vezes 3.950, que é o VNA aproximado de hoje. Eu nem consultei, tá? Porque aqui a gente só está simplificando aqui. 4.801, isso é o bruto. Aí você pagou 3.200, digamos, você vai ter 1.601 de lucro, ou seja, você vai ter que deixar 15% para o leão, você vai ficar com 85% disso, você vai ficar com 1.361 e vai ficar no final com 4.500. E o VNA vai estar em 4.800. Olha aí, pessoal, belo lucro, belíssimo lucro, certo? E no caso do IPCA com juros 32, qual é a continha que a gente faz? Bom, aí a continha que a gente faz é a seguinte, ó. Tá custando 4.000 o título e ele vai me pagar quanto? Bom, a renda é 2,95% do VNA ao semestre. Quanto que paga? 15 de fevereiro, 15 de agosto. Então vamos lá. É 3.950 vezes 0,029563. Eu já decorei a tripa numérica, tá? Isso aqui é o cupom bruto, tá? Vamos simular na melhora líquida do imposto de renda. Você vai ter uma renda aí aproximadamente R$ 100, né? 99,25. Então, qual é a continha que eu faria? Ah, eu tenho R$ 100.000 para investir. R$ 100.000 já é um dinheiro interessante. Você vai comprar o quê? Aproximadamente 25 títulos, então você vai receber vezes 25, você vai receber isso aqui ao semestre, dividido por 6. Você vai ter aí um complemento de renda de R$ 400, tendo 100.000 aplicados. Não é a oitava maravilha do mundo, não é a oitava maravilha do mundo, mas essa renda vai ser corrigida pela inflação, né, porque todo semestre você vai ter o VNA um pouco maior e você vai ter o principal corrigido pela inflação também. Vai ter que pagar imposto de renda no fim. É um problema, é ruim. Claro que é ruim, não vou dizer que é bom. Mas você tem segurança contra a inflação nesse investimento. Esse é o ponto. E aí eu acho que é isso que um aposentado precisa. Ele precisa ter segurança no seu investimento. E aí, se ele fizer uma carteira, por exemplo, ele pode fazer uma carteira, então, com Tesouro Selic e IPCA 26, tranquilamente. Pode fazer uma carteira com Selic, IPCA 26 e pré-25, tranquilamente. Pode fazer uma carteira com IPCA 26 e IPCA 32, sem Tesouro Selic, sem prefixado. Ele pode fazer uma carteira com Selic, IPCA 26 e IPCA 32. Eu só sugiro não fazer uma carteira só com prefixado e Selic. Por quê? Porque, teoricamente, esses dois investimentos não protegem contra a inflação. Por que a Selic não protege contra a inflação? Porque pode acontecer no futuro do Banco Central diminuir a taxa,
a ponto dela ficar abaixo da inflação, como foi em 2020, que a taxa era 2%, Selic é 2%, quem não se lembra disso, e a inflação na época era 4,5% ao ano. Então, isso pode acontecer, e aí você está com o juro real negativo. Então, o Tesouro Selic não protege contra a inflação. No momento está protegendo, mas é momento. E o prefixado, por definição, é uma taxa prefixada. Então, quer dizer, hoje elas estão na casa próxima dos 2%, mas já estiveram a 6% no passado recente. E, infelizmente, quem comprou a 6% perdeu para a inflação em 2021. Já em 2022, se a projeção do Focus se confirmar em 6%, a minha é um pouquinho maior do que isso, a pessoa já fica mais empatada. Olha aí que interessante. E pode ser que ganhe no ano seguinte, no ano de 2023. Então, pessoal, mesmo quem está ruim no prefixado, não se desanime, porque a gente tem a média do tempo todo. E isso não pode esquecer. Então, colocado esse exemplo real, é isso que a gente tem que lembrar. A inflação pode pregar peça em quem tem prefixado. Qual é a chance disso acontecer em 2 anos e 4 meses? Pequena, tá? Pequena. Até porque o Brasil está bem adiante aí na questão do combate à inflação, pelo menos em termos de política monetária. Então, pessoal, para quem já está aposentado, eu ficaria nisso. Dá para pegar outros títulos? Dá, mas aí vai ficar ao risco do freguês. Eu mostrei aqui os mais seguros, os mais tranquilos, que dificilmente vão dar problema, tá? Mas se o aposentado quer investir num IPCA 35, quer investir num IPCA com juros 40, tranquilo, só que ele vai ter que ver esse prazo, ver direitinho o que vai acontecer no curso da vida, da família. Não sei se o aposentado ajuda a família ou não, mas é uma coisa muito comum no Brasil. E aí ele vai ter que pensar melhor, tá? Mas dificilmente ele vai ter problema fazendo uma carteira com Selic, qualquer um dos dois, IPCA 26 e IPCA 32, ou só Selic e IPCA 26, ou Selic, IPCA 26 e pré-25, numa parcela menor, tá? Prefixado sempre numa parcelinha pequena da carteira. Quanto? Eu acho que o saudável é no máximo 10 a 15%, tá? Então é isso, pessoal. Espero que eu tenha sanado aí as principais dúvidas. É um guia geral aí para o aposentado que está começando a investir no Tesouro Direto. Esse guia vale também para quem não está aposentado e quer começar no Tesouro Direto e está muito perdido. Mas como é que eu componho uma carteira mais ou menos diversificada, em que eu vou estar aí com títulos bons? Pode usar o conteúdo desse vídeo, sendo que não é recomendação, é um ponto de partida para o seu conhecimento e para você estudar. Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.